E aí, galera do Magic, hoje a gente está trazendo mais uma deck tech de um deck rogue, um deck fora do radar, que foi um deck que eu tive a inspiração de fazer essa lista através de uma jogatina com alguns amigos meus e conheci uma carta que não sabia que rodava Pauper, nunca nem tinha visto ela, que é esse Giant Bait. Eu já chego nela, mas por enquanto eu vou explicar a ideia geral do deck. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês a deck tech e num vídeo que eu vou deixar aí no card vai ter a gameplay. E na gameplay vocês vão ver se o deck rodou ou não rodou. Mas de cara eu já posso dar o spoiler que ele é no mínimo bem divertido. Então a gente vai aqui para esse deck, que esse deck eu apelidei de Grew Spells, porque é um deck verde e vermelho que se baseia em fazer bastante instantâneas e feitiços. Já que a gente vai fazer bastante instantâneas e feitiços, a gente tem cartas como essa carta novinha em folha, que é um humano xamã que quando entra em campo de batalha faz com que a gente possa retornar uma instantânea ou um feitiço do cemitério para a mão. Além disso, a gente vai ter o anarquista, que é uma carta que quando entra em campo de batalha também pode voltar um feitiço, agora não mais um instantâneo, mas a gente vai utilizar bastante feitiços, então a gente vai conseguir utilizar bem ele também. Até por isso a gente está usando apenas duas cópias do anarquista. Fora essas cartas, a gente tem criaturas para rampar, como o Goblin Anarcomancer, que tem uma mana vermelha e uma verde, que faz com que cada carta que seja verde ou vermelha que a gente conjure custe 1 a menos para ser conjurada. Além disso, a gente tem um ramp em forma de spell, que é o próprio Explorar. Explorar faz com que a gente consiga jogar um terreno a mais por turno, no turno que a gente fizer ele, e compra uma carta ainda mais. Lembrando que se tiver o Goblin Anarcomancer em campo, essa carta vai custar apenas uma mana. Então a gente vai poder fazer bastante land drop num mesmo turno. Além dessas mágicas, a gente vai ter o Giant Bait, que foi a carta que inspirou o deck, que é um feitiço que cria uma ficha 4/4 do tipo gigante guerreiro que tem ímpeto. E eu tenho que exilar essa ficha no começo da etapa final. Além disso, ela tem um conspirar, então quando eu conjurar essa mágica eu posso copiar ela, se eu virar duas criaturas desviradas que eu controlo. Assim eu posso fazer um ou dois gigantes 4/4 com ímpeto, para surpreender de verdade o nosso oponente. Além disso, para poder a gente conseguir ativar esse conspirar, a gente tem algumas mágicas que criam fichas, como o Saproling Migration, que cria duas fichas do tipo Saprófita. E se eu pagar o reforçar dele, que é 4, a gente consegue fazer 4 dessas fichas. A gente tem também os Proud Swarm, que ele cria uma ficha do tipo Saprófita, mas também tem um Convocar, que se eu virar duas criaturas que eu controlo, por exemplo, se essa mágica estiver custando 2, eu posso fazer uma ficha de Saprófita. Além disso, ele tem um Buyback, que custa 3. Ou seja, se eu pagar 3 a mais, eu posso, quando resolver essa mágica, voltar ela para a mão. E vai ser bom porque em muitos cenários a gente vai ter mana sobrando nesse deck. Além disso, de mágicas que cria ficha, a gente tem também o Floor of Horns, que é um feitiço. Esse feitiço que eu estou mostrando para vocês, que cria duas fichas de Minotauro com ímpeto, 2/3, para surpreender também o nosso oponente. Algumas mágicas que eu vou ter também de dar dano, por exemplo, o Chain Light e o Lightning Bolt, que é o raio, que eles vão servir tanto para finalizar a partida quanto para remover alguma criatura problemática do inimigo. E a gente tem o Faithless Looting também, que compra 2 cartas e descarta 2, que vai servir para a gente não ficar flodado e também para a gente jogar no cemitério as instantâneas e feitiços, para quem sabe voltar com tanto o elementalista quanto com o anarquista. A gente tem o Abrade também, que é uma mágica que destrói um artefato ou dá 3 de dano em uma criatura, que tem uma mana genérica, então pode ser reduzido pelo Goblin Anarcomancer. Também tem o Pulsação de Murasa, que é um instantâneo que volta uma criatura ou um terreno do cemitério para a mão, e a gente ainda ganha 6 de vida, o que vai ser bom contra alguns decks agro ou então
algum deck que tenha bastante remoção, a gente vai conseguir voltar as criaturas, que até são poucas no deck, mas é um efeito de recursão interessante. Para finalizar as spells do deck, a gente tem o Monarca Verde, que eu coloquei apenas uma cópia aqui, mas vocês podem colocar o Monarca Vermelho também, ou mais uma cópia do Monarca Verde, ou um de cada, aí fica a seu critério. Mas o Monarca é um efeito muito bom, e como a gente vai rampar, a gente vai conseguir fazer essas mágicas um pouco mais pesadas. Além disso, a gente tem a nossa base de mana, que vai contar com 3 Ash Barrens, para corrigir a cor que a gente precisa no momento. A gente vai ter 7 florestas, 6 montanhas e 4 Growlithe, que é a Bastland verde e vermelha. A gente vai servir para a gente sempre atingir nossos land drops e também conseguir gerar bastante mana. Aqui no sideboard a gente vai ter o Electricity, que ele dá 1 de dano em uma criatura que eu não controlo. Pelo overload pode dar 1 de dano em todas as criaturas que eu não controlo, fazendo que seja uma carta muito boa contra decks de criatura como Elfos ou Stomp. E aí contra a Affinity a gente tem um Ancient Grudge, que destrói um artefato, ou pelo flashback faz mais uma vez, né, destrói outro artefato. Contra artefato também tem a Glypho Sabotage, que a gente vai conseguir fazer conspirar, né, na maior parte das vezes, já que a gente vai criar bastante ficha. A gente tem o Weather the Storm contra Burn, para ganhar muita vida. A gente tem a Tranquilidade contra um Auras, por exemplo. E a gente colocou aqui no nosso sideboard mais um Monarca, para alguma match que seja um pouco mais grande. Fora isso, a gente tem por último o Tormod Script, que a gente pode sacrificar para exilar todas as cartas do cemitério do jogador alvo, que aí é um bom rate, um excelente rate na verdade de cemitério. Então pessoal, essa foi a Deck Tech. Eu vou deixar aí, como eu falei, o card logo acima, para que vocês consigam acompanhar a gameplay. Então é isso, vou ficando por aqui. Deixe as suas críticas, as suas sugestões e os seus corações, e até mais. Valeu!